Graça e paz, queridos. Eu sou a pastora Alessandra do Transformados pela Palavra. Estou um tanto quanto sumida, mas eu estou revendo alguns projetos que o Senhor já tinha confiado ao meu coração. E agora eu vou tentar, todas as quintas-feiras, trazer um vídeo aqui de encorajamento, uma palavra de ânimo, uma palavra que vai trazer paz ao seu coração, direção ao seu coração. O que eu tenho para falar hoje com vocês é sobre uma história muito conhecida. Eu tenho certeza que você conhece. Qualquer criança hoje do meio evangélico conhece. Ou não, todos já ouviram falar sobre Davi e Golias. Parece uma história lúdica, né? A gente até se confunde, mas aconteceu. Um dia na história, um menino matou um gigante. E a Bíblia fala sobre esse grande acontecimento. Eu tenho muitos anos de conversão. Eu já ouvi tantas palavras sobre Davi e Golias. Eu já ouvi tantas palavras lindas de grandes homens e mulheres de Deus ministrando a esse respeito. Mas eu quero falar algo para você nesta manhã, nesse início de tarde. O que eu quero compartilhar está lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 43, onde narra quando Davi vai ter com Golias. A Bíblia diz que Golias avista Davi. E quando ele vê Davi, ele começa a rir. Ele começa a rir pela aparência de Davi. Davi era um jovem bonito. Davi era um rapaz, era moço. A Bíblia diz que ele tinha um cabelo ruivo, né? Só que o de Davi era natural. E Davi, quando Golias olhou a armadura de Davi, quando ele olhou que ele não tinha cara de soldado, que ele não tinha roupa de soldado, que ele não tinha armas de soldado. Talvez Davi não tivesse nem o andar imponente de um soldado. Ele começou a rir. Ele olhou aquela aparência de alguém que transparecia imaturidade, alguém que aparentemente era muito novo para ocupar uma posição de lutar com um homem tão experiente quanto ele. E eu queria já dar uma paradinha aqui para te dizer: não se importe com a tua aparência. Não se importe como as pessoas te veem. Eu sei que no meio evangélico hoje em dia tem se discutido muito sobre identidade, sobre você se atentar para como Deus te vê. Mas eu sei também que o diabo tem uma visão a teu respeito. Mas que prevaleça do Senhor, mas o diabo tem uma visão a teu respeito. E às vezes ele te acha fraca, às vezes ele te acha fraco, às vezes ele te acha vulnerável, ele olha para você e ele simplesmente subestima as armas que você tem e acaba te atacando de maneira violenta. Mas eu vejo que Davi, ele tinha um currículo, né? Davi simplesmente não era essa aparência, ele não condizia com a sua aparência. Ainda muito jovem, mas no seu currículo tinha lá que ele matou um leão e um urso. Só que vamos voltar aqui para o texto. Então vamos imaginar a cena. Golias vê Davi, aquele menino que tinha uma funda e um cajado. Eu tenho aqui um cajado, olha que lindo. Esse cajado foi presenteado ao meu marido, pastor Fabiano, em uma peça linda de aniversário que o Ministério Infantil da nossa igreja, né, sobre a liderança da pastora Lúcia, fez para ele. E ele ganhou esse cajado no dia. Então imagina, um gigante à sua frente, com armadura, com a espada pesada, com escudo, com aparência, com experiência de guerra, vem um menino, vem um rapaz muito novo e vem um cajado. Um pedaço de pau. Foi por isso que Golias olhou e disse assim: por acaso eu sou um cachorro para você vir contra mim com um pedaço de pau? Só que Golias não morreu na hora que Davi cortou-lhe a cabeça. Primeiro que Davi lhe tonteou, dando uma pedrada na sua testa. E nem tão pouco quanto Davi cortou a sua cabeça com a sua própria espada. Está dentro do texto a qual eu estou lendo. Presta atenção, quando Golias, a Bíblia diz que ele amaldiçoa Davi usando os seus deuses. Só que os deuses de Golias nada podia fazer contra Davi, nada. Então a Bíblia diz que Davi declara
que Davi usa a sua maior arma. A maior arma de Davi não estava nem no cajado, que evidenciava que ele era um pastor de ovelhas, e nem tampouco na funda, na sua habilidade de girar uma pedra. A maior arma de Davi estava na sua boca. Ele disse: você vem contra mim com espada e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Talvez hoje, na sua guerra, o que está te faltando é usar a sua maior arma. A sua maior arma não são as suas habilidades, não é a sua capacidade de discernir. A sua maior arma é o nome do Senhor. Golias foi vencido a partir do momento que Davi liberou a palavra sobre ele, dizendo: olha, não atente para a minha aparência. Não atente para a minha idade, não atente, nem olhe para as minhas armas, porque eu tenho consciência que as minhas armas não vão te matar. Eu tenho consciência que esse pedaço de pau e essa funda não pode derrubar um homem da sua estatura. Eu tenho consciência disso, mas eu não estou... A minha certeza de vitória não está nas armas que eu tenho na mão. A minha certeza de vitória não está nas habilidades que eu tenho, nem tampouco no urso que eu matei, nem no leão que eu matei. Apesar de você achar que eu sou tão inexperiente. A minha certeza de vitória está no nome do Senhor. Traga o Senhor para a sua guerra. E me fez lembrar agora, a Bíblia diz que Ana, quando ela vai ao templo orar, quando ela está lá em 1 Samuel, quando ela começa a orar, pedindo a Deus um filho, ela está diante do profeta Eli, na casa do Senhor. Olha a oração de Ana. Senhor Sabaó. Deus Sabaó. Ninguém chama, a expressão Sabaó significa Deus da guerra. Ninguém ora pedindo alguma coisa ao Senhor usando essa expressão. Ela poderia pedir, começar a clamar dizendo Jeová Jirê, Deus da provisão. Eu preciso da provisão, preciso ter um filho. Mas eu entendo que quando ela usa essa expressão Jeová Sabaó, ela está dizendo: Deus, eu estou em guerra, então venha para a minha guerra. Foi o que Davi fez. Davi trouxe Deus para a sua guerra porque ele sabia que, humanamente falando, era impossível. Esse mesmo homem colocou um grande exército com medo por 40 dias. Por 40 dias aquele povo estava olhando para um homem sendo desafiado todos os dias, dizendo: não tem homem em Israel que possa lutar contra mim. Davi não era mais forte do que aqueles homens. Davi não tinha mais habilidade do que aqueles homens. Mas Davi tinha algo que supera qualquer guerreiro. Ele tinha Deus com ele. O Deus Sabaó, o Deus da guerra, estava com Davi. E esse conhecimento Davi tinha. Então a Bíblia diz que teve um dia na história, e eu creio nisso, que um menino matou um gigante, derrubou um gigante com a pedrada na testa e cortou-lhe a sua cabeça com a sua própria espada. Mas aí eu vou para o capítulo 18. Logo no início diz que a alma de Jonatas se prendeu à de Davi. E quando Jonatas vê Davi, a Bíblia diz que Jonatas se despojou. Jonatas tirou 5 coisas que pertenciam a ele e ofereceu de presente a Davi. A Bíblia diz que Jonatas lhe deu a sua capa, Jonas lhe deu a sua espada, a sua armadura, o seu cinto e o seu arco. E essa é a palavra de encorajamento que eu quero falar com você. Davi era conhecido como um pastor de ovelhas. O cajado que estava na mão de Davi evidenciava quem ele era. A Bíblia diz que quando o profeta Samuel foi ungí-lo, ele estava lá atrás no curral, cuidando das ovelhas do seu pai. Davi tinha cheiro de ovelha. Davi tinha aparência de pastor. E Deus estava o transicionando. Eu acho lindo transicionar de Deus. E nesta manhã, Deus manda, ele impulsiona a entrar por um caminho de transição. A época do cajado, a época da pedra, a época foi boa, ela é necessária. Ela lembra o teu começo, ela marca a tua história, ela marca o teu começo, lhe trouxe grandes experiências com o Senhor. Quantos gigantes você derrubou na sua caminhada? Quantas vitórias você teve até aqui? Usando as armas a qual você tinha no momento, porque a sua maior arma, como eu volto a te dizer, não são as habilidades que você tem para guerrear, não são as habilidades nem sua sabedoria, a sua maior arma é o nome do Senhor. Mas eu queria te dizer nesta tarde
que o seu tempo de cajado e o seu tempo de pedra passou. Nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer em Deus. Nós precisamos nos aprimorar no Senhor. Afinal de contas, o inferno, ele se renova. Ele cresce. Ele vem contra você com problemas novos, com coisas que às vezes a gente nem se sente preparado para enfrentar. Então Deus nessa tarde quer te transicionar de um patamar para outro. A Bíblia diz que a capa foi colocada em Davi. Davi nunca mais entrou numa guerra usando um cajado. Davi nunca mais derrubou um gigante tacando-lhe pedra. A Bíblia diz que agora Davi é um guerreiro completo. Ele ganha capa. O cajado o denunciava quem ele era, dizendo, eu sou um pastor. Agora Davi ganha uma nova eleição. Deus está chamando Davi para um posicionamento maior, colocando-lhe uma capa sobre ele. É um novo revestimento, é uma nova unção, é uma nova capacitação. Agora Davi tem armadura, agora os sentimentos de Davi podem ser protegidos. Agora ele não é facilmente atingido o seu coração, os seus sentimentos. Ele não acredita mais em qualquer mentira do inferno. Ele não acredita mais em qualquer coisa que lhe digam a seu respeito. Agora Davi ganha uma espada. Que se a gente for olhar pelo texto de Efésios 6, a partir do versículo 10, a ilustração, né, da espada é a palavra do Senhor. Agora Davi tem um cinto. Agora esse cinto pode fazer com que essa nova eleição seja ajustada diariamente. Que essa transição que Deus está o chamando, agora tem segurança. Ele nunca mais sairia para uma guerra sem um verdadeiro preparo. E Deus dá também para Davi um arco. E eu quero falar um pouquinho sobre a espada e sobre o arco. A espada, ela é para combates mais perto. A espada fala de um inimigo na sua frente, que você enfrenta. E a gente não enfrenta nada no mundo físico, a gente enfrenta no mundo espiritual. A espada é a palavra que você libera. É a palavra que você declara quando a sua mente está sendo atacada. Quando as circunstâncias tentam lhe dizer que você vai perder essa batalha. Quando os seus sentimentos são oprimidos. Quando os seus sentimentos são esmagados. Você usa a espada. Você usa a couraça, a sua armadura. Você tem eleição. A capa já foi liberada sobre você. Mas o arco é a oração. Porque o arco, ele só é para vencer inimigos à distância. Ninguém usa o arco de perto. Eu não tenho necessidade de transpassar um inimigo a 1 metro de distância. Eu vou contra a espada, é a palavra do Senhor. Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo nessa manhã? Eu estou te chamando. Eu estou te trazendo para uma nova eleição. Para um novo tempo. Em que você vai estar muito mais habilitado, muito mais ornamentado para vencer as suas guerras. Agora eu te dou uma arma. Agora eu ponho nas suas mãos uma arma que vai fazer você vencer os seus inimigos à distância. Você não vai precisar, nem todas as suas guerras serão guerreadas um de frente para o outro. Nem todas as suas guerras terão embates. Você ficará cansado. Você poderá vencer os seus inimigos à distância. E como a gente vence os inimigos à distância? Através da oração. A oração é o nosso arco, que a gente agora pode ter o privilégio de vencer a guerra dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto e de joelho. E quando eu olho para Efésios 6, capítulo 10, no versículo 13, ele diz assim, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Essa armadura que Deus está te dando nova. Deus está te dizendo assim, olha, você precisa crescer. O tempo de pau e de pedra passou. Você precisa experimentar em mim armas novas. Então hoje eu libero sobre você o manto, a armadura, a espada e o arco. Deus está dizendo assim, mas tem um propósito para isso. Está lá no versículo 13 de Efésios 6. Para depois de teres vencido tudo, permaneceres inabaláveis. Deus tem certeza que você vai vencer. O texto, se você olhar lá, não diz assim, ó, se vocês vencerem, não.
O texto é contundente, ele diz, para depois de terem vencido tudo, porque Deus sabe que aqueles que usam as armas a qual ele já deixou liberado, não tem como ser vencido. A vitória é certa, a Bíblia é quem diz, não sou eu. Essa palavra de ânimo nessa tarde não é para dizer para você, olha, acredita. Não, Deus acredita, e se Deus acredita, eu também tenho que acreditar. Ele diz, para depois que terdes vencido tudo, permaneceres inabaláveis. Deus conta com a sua vitória. Deus tem certeza da sua vitória e tem certeza que você não será prostrado, que você não será envergonhado. Você estará firme, inabalável, inabalado. E eu quero encerrar essa palavra dizendo para você, às vezes nós temos perdido muitas guerras porque não nos renovamos no Senhor. Talvez você ainda está tentando vencer a guerra com um pedaço de pau e uma pedra. Esse tempo passou, meu querido, minha querida. Você precisa crescer. Tem armas novas à sua disposição. É um tempo novo. Deus está nos chamando para um tempo novo. Deus está nos chamando para assumirmos uma posição nova. Esse tempo, eu não estou desprezando o seu começo. O seu começo é para um tempo. E louvado seja o nome do Senhor por aquele tempo. Só que o nosso Deus se renova. O nosso Deus se renova. E se Ele se renova, eu preciso me renovar. Talvez você não está vencendo a sua guerra. Talvez você tenha orado por algo há muito tempo. E existem armas novas à sua disposição e que você ainda não viu. Que você ainda não assumiu. Que você ainda não tomou posse. Então, nessa manhã, Deus está dizendo assim, olha, agradeça pelo tempo do cajado. Agradeça pelo tempo da pedra. Mas está na hora de você usar a capa. A capa vai evidenciar que você faz parte agora de uma nova... Há sobre você uma nova eleição. Deus também vai te fazer usar... Deus vai te colocar uma espada na sua mão. Uma couraça, um revestimento no teu corpo. Uma armadura nova. Um cinto. E o arco. Experimente vencer as suas guerras através da oração. Talvez você sempre tenha usado a palavra e ela é poderosa. Mas Deus está querendo te dar experiência com a oração. Deixa Deus te transicionar. Deixa Deus te elevar para esse novo nível que Ele está te chamando. Deus está nos chamando para um nível maior. Deus está nos chamando porque Deus tem coisas grandes ao meu e ao seu respeito. E porque Ele tem, nós também precisamos renovar o nosso entendimento, renovar as nossas habilidades e pedir ao Senhor que Ele nos dê uma mente nova, que Ele nos dê, que Ele nos ajude a enxergar na sua palavra armas novas para que possamos destruir os nossos inimigos. E quem são os nossos inimigos? Os meus inimigos, eu sei quem é o quê, contra quem eu luto. O nosso maior inimigo é o inferno, ok? Mas ele se declara e se revela de várias maneiras. Às vezes nós estamos lutando contra a depressão na nossa casa, contra a enfermidade, contra uma imagem equivocada ao nosso respeito, problema familiar, problema no casamento, problema com filhos, problema ministerial, problema no trabalho. Eu não sei aonde a sua guerra, qual é o campo que a sua guerra está acontecendo. Mas uma coisa eu sei, nesta tarde eu quero encerrar dizendo, você não vai vencê-la com pau e nem com pedra, porque Deus tem algo superior para você. Deus tem coisas novas para você. Receba nesta tarde uma capa. Receba nesta tarde uma eleição. A capa no Velho Testamento evidenciava a quem você pertencia. Era conhecida as pessoas pela capa. A capa de Davi era uma capa de guerreiro. Depois ele assumiu a de rei. Mas nessa agora era uma capa de guerreiro. Todo mundo sabia que ele era um homem, que ele era um guerreiro de Deus. Agora ele estava à frente de exército. Agora ele não era mais um pastor de ovelhas. E a capa no Velho Testamento, você identificava, mendigos tinham um tipo de capa, filhos tinham um tipo de capa, rei tinha um tipo de capa, como profeta tinha um tipo de capa. Deus está envolvendo você numa capa, dando de você um conhecimento novo. As pessoas vão olhar o teu crescimento, as pessoas vão identificar quem você é. Deus está colocando uma armadura sobre o teu corpo. Você não mais será atacado nos seus sentimentos. O diabo não mais vai zombar da sua imagem e nem dos seus sentimentos.
Agora há uma espada nas tuas mãos, há um arco nas tuas mãos. Você vai poder vivenciar como a oração destrói o nosso inimigo. E também não esquecendo do cinto, porque é ele que faz com que essas armas a gente não perca na hora da guerra. Um cinto bem ajustado, o cinto da verdade bem ajustado, faz com que essas armas permaneçam em nós. Que Deus te abençoe. Que você seja transicionado para esse novo tempo. Que você seja transicionado para essa nova experiência. Para que você aceite o novo de Deus sobre sua vida. Porque você em Deus pode muito mais do que você pensa. Deixa a palavra de Deus te transformar. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.